Meu nome é Edna, eu sou oficiala do Registro Civil de Itabira e hoje nós vamos falar do tema, o provimento 73 do CNJ, editado em 28/6/2018. Ele dispõe então sobre a averbação, da alteração de quê? Do prenome e do gênero. Onde que vai ser averbado? Nos assentos de nascimento e de casamento da pessoa transgênero, no Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, primeiramente nós vamos falar da fundamentação. Como que surgiu, de onde que começou, por quê o início da edição desse provimento. Ele tem como fundamentação a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIM 4275. A decisão, o relator foi o ministro Marco Aurélio e nos votos que a gente pôde perceber, alguns ministros aceitaram que todos eles aceitavam que poderia fazer a alteração do transgênero, do nome das pessoas transgênero e do sexo no Registro Civil. Porém, alguns ministros aceitavam que poderia ser só judicial, outros que seriam, então, poderia fazer pelo Registro Civil das Pessoas Naturais. E por maioria a decisão, então, foi no sentido de que poderia ser através do Registro Civil das Pessoas Naturais. Esse julgamento, essa ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República para poder dar ao artigo 58 da Lei 6.015, baseado na Constituição Federal e no Pacto de São José da Costa Rica, o sentido que essas pessoas, os transgêneros, então poderiam alterar o nome e o sexo, independente de cirurgia ou de tratamentos, de laudos e documentos, que era o Registro Civil poderia comparecer no Registro Civil e fazer as alterações independentemente desses laudos, apresentando então requerimentos e os documentos que nós vamos ver aqui mais adiante. Na Constituição Federal, então, foi baseado pelo artigo 1º, inciso 3º, que foi a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º, inciso 4º, para promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade. No artigo 5º, caput, no inciso 10, que todos são iguais perante a lei. E no inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano moral decorrente de sua violação. Então, os preceitos constitucionais, o artigo 1º, artigo 3º, inciso 3, artigo 3º, inciso 4º, artigo 5º, no caput e no inciso 10. O Pacto de São José da Costa Rica também vale a pena ler, olhar, verificar, porque é muito interessante também a gente buscar essas informações, que a Convenção Americana dos Direitos Humanos, pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 92, no artigo 18, ele fala então o direito ao nome, no artigo 3º, que é o direito de reconhecimento da personalidade jurídica, no artigo 7º, o direito à liberdade pessoal, no artigo 11, a proteção da honra e da dignidade, e juntou então, ajustou com a Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Na Lei 6.015, lá no artigo 58, já antes falava o prenome é imutável. Aí com a redação dada da Lei 9.708 de 1998, já aceita então que o prenome será definitivo, admitindo-se todavia a sua substituição por apelidos públicos notórios. E hoje, se vocês abrirem lá no Planalto a Lei 6.015 e o artigo 58, já na frente do artigo 58 já vai vir a questão da ADIM, já vai lá, ADIM número 4275. Então é o reconhecimento que esse artigo 58, ele foi enquadrado então para ser ajustado para a alteração do prenome e das pessoas transgêneros. Através da decisão da Organização Mundial de Saúde também, que é para excluir a transexualidade do capítulo de doenças mentais da classificação estatística, que é o CID, e o pedido de providência, que o autor do pedido de providência é a Defensoria Pública da União, que depois que foi... Então, esse pedido de providência, feito pela Defensoria Pública ao Conselho Nacional de Justiça, no final eles falam, os requerentes pretendem, então, que o CNJ expeça orientação aos cartórios de registro de todo o país, que proceda à retificação do registro de nome e sexo das pessoas transexuais, independentemente de judicialização ou de submissão à cirurgia de redesignação sexual. E ali para baixo já vem, então,
a minuta do provimento 73, que posteriormente então foi editado. Então, antes da edição do provimento 73, algumas corregedorias já tinham editado então seus provimentos, as suas normas estaduais. Podemos ver Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, e cada provimento com a sua peculiaridade, mas todos eles num propósito comum, que é a alteração do nome, do prenome, do transgênero e do sexo, das pessoas, o que? Transgêneros, então. Então, antes mesmo do provimento 73, os estados, através dos seus provimentos, já tinham normas editadas, já estavam procedendo, então, ao procedimento da mudança. Então, nós vamos entrar agora no mérito do provimento. Averbação de quê? Da alteração. Então, é um ato de averbação, à margem do termo do registro da pessoa transgênero. Então, vai alterar prenome e gênero. E os assentos? Nos assentos de nascimento e de casamento. E o provimento fala toda pessoa maior de 18 anos, mas aqui toda pessoa transgênero, porque o provimento veio para adequar as pessoas transgênero. Então, é toda pessoa transgênero que esteja então habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Ele fala então maior de 18. Vamos lembrar que não falou dos relativamente incapazes, não falou dos emancipados, ele foi literal, 18 anos, maior de 18 anos completos e que tenha capacidade para os atos da vida civil. E qual que é a finalidade? A finalidade então é a alteração do prenome e do gênero. Para quê? Para adequá-los à identidade autopercebida, aquela identidade que ele se autopercebe, para adequar a questão no registro civil que está onde está o assento dele, da pessoa, né, transgênero. Visto que o gênero que consta no requerimento já tem esses dizeres, ó, visto que o gênero que consta em meu registro de nascimento não coincide com a minha identidade autopercebida e vivida, solicito que seja averbada a alteração do sexo para masculino ou feminino, bem como seja alterado o prenome para. Então, a finalidade do provimento é essa, para adequar então o prenome e o gênero à identidade autopercebida. E os ofícios? Os ofícios competentes. Poderá ser realizado no registro civil onde o assento foi lavrado e pode ser realizado também diverso de onde ele foi lavrado. Os procedimentos, se porventura a pessoa residir em uma determinada cidade e foi registrada em outra, ela pode procurar o ofício do registro civil onde ela reside e propor, apresentar o pedido da mudança, e o registrador civil de onde ele compareceu, de onde ele reside, vai enviar o procedimento para o registrador civil onde ele está registrado. Então, poderá também ser formulado no registro civil de onde lavrou o assento, e nesse caso, o oficial competente, às expensas da pessoa requerente, vai enviar ao outro oficial onde o registro dele está lavrado. Essa informação deverá ser enviada, então, através da CRC. A CRC Nacional já tem um ícone lá, o e-protocolo, que já pode ser enviado por lá ao registrador, porque já tem que estar interligado na CRC Nacional, que apesar que fala as expensas, é através da CRC, poderá ser enviado, né, sem custo, e facilitar o envio dessa documentação para lá, porque vai com a certificação digital, é um meio seguro, um meio prático, para o outro oficial poder receber esses documentos. Observar em qual registrador civil que irá receber o procedimento, que se for de outro estado, para verificar então a questão de emolumento, a questão de custos, custo de comunicação, porque isso tudo é previsto no provimento. Então ele vai receber, vai autuar, vai fazer tudo direitinho os documentos e pode entrar em contato com a serventia onde ele foi registrado antes, para poder ter mais certeza de como que vai ser o ato, até para repassar para o usuário que está no cartório, né, na serventia, requerendo a alteração do prenome e do sexo. E a abrangência da alteração do nome, qual que seria essa abrangência? A inclusão, tendo em vista que a alteração se dará somente ao prenome e ao sexo, não admite, então, a supressão do sobrenome, a não ser a exceção, então, do agnome familiar. O que é o agnome? Se a pessoa tem um filho, tem o mesmo nome do pai, no final assina filho ou júnior, se hoje ela for alterar o prenome e esse prenome não for condizente com o filho, ou com o júnior, ou com o sobrinho, ou com a filha, ou com a sobrinha,
Nesse caso, o agnome pode ser alterado. Ele pode adequar o sobrenome de família, mas ele não pode continuar, às vezes, com o sobrenome que vai ficar, que não vai trazer aquela realidade, que às vezes é o nome do pai, Júnior, né? Então ele vai alterar e não vai passar para o nome do pai. Então, nesse caso, a inclusão e exclusão de agnomes, ela é prevista no provimento. A mesma coisa, a inclusão, porque se ele for mudar o nome e esse nome for modificar o nome e ele ser idêntico ao outro familiar, aí ele deve ser inserido, então, o agnome correspondente. Então, nesse caso, essa abrangência, inclusão e exclusão dos agnomes. A alteração não compreende a alteração dos nomes de família e não pode ensejar a identidade de prenome com outro membro da família. Então, mas para o oficial é difícil saber se tem ou não tem. O que ele pode, uma orientação, às vezes, no requerimento que ele vai assinar, que é o modelo que está lá no final do provimento, ele pode declarar. Nada impede que ele declare também que aquele nome que foi colocado, que não tem identidade com outro prenome, de outro nome membro da família. Essa não é obrigatório, nem nada, mas a título de segurança, ele pode declarar isso também. Poderá ser alterado o prenome, o gênero ou ambos. Por quê? Por exemplo, pode acontecer da pessoa, então, já ter um nome que corresponde ao gênero escolhido. Tem nome que, às vezes, ele já atende por aquele nome há muito tempo e ele adequa direitinho ao gênero que ele está escolhendo hoje. Então, se ele não quiser mudar o prenome, ele pode mudar o prenome e o gênero ou de um ou ambos. Então, ele é livre para poder adequar aquele prenome ao gênero e se ele já tiver um nome que já adequa ao gênero, ele não é obrigado a mudar o prenome também não. Então, a desconstituição. A desconstituição só pode ser feita pela via judicial. Se for pode ser pela via administrativa, mas ela precisa então autorização do juiz corregedor permanente, que é o juiz que faz correções, né? Ou pela via judicial. Então, se ele fizer alteração do prenome e do gênero e depois voltar na serventia e quiser alterar ou desconstituir aquele ato, o oficial pode até receber o pedido, mas ele não pode fazer mais de ofício, ele tem que encaminhar ao juiz corregedor para poder ser autorizado judicialmente. Ou então, pela via judicial, já entra com pedido judicialmente para desconstituição, alegando os motivos e o porquê, justificando então a questão da desconstituição dessa verbação. Os procedimentos, autonomia da pessoa requerente. Então, ela é livre, ela vai pedir para fazer alteração, assinar os requerimentos, a autonomia dela mesmo. E ela deverá comparecer, então, perante ao registrador civil e demonstrar, então, a vontade de proceder à adequação da identidade mediante a averbação do gênero, do prenome, do gênero ou de ambos. Independe de prévia autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia, de redesignação sexual e ou tratamento hormonal ou patologizante, assim como a apresentação de laudo médico ou psicológico. Não precisa dos laudos, eles são facultativos, nós vamos ver logo aqui adiante. Não precisa, independe dessa autorização, independe dos laudos, ele vai apresentar a documentação que o provimento determina. Identificar a pessoa requerente mediante coleta em termo próprio, o modelo do termo está lá no anexo. Conforme o modelo constante do anexo desse provimento, é a qualificação, a assinatura, além de conferir então os documentos pessoais originais. E o requerimento será assinado pela pessoa na presença do registrador civil das pessoas naturais, indicando então a alteração pretendida. É importante que o oficial converse, explique, orienta e que essa assinatura então seja colhida na presença do oficial. Inexistência de processo judicial. A pessoa requerente deverá declarar a inexistência de processo judicial que tenha por objeto a alteração pretendida, porque às vezes a pessoa já deu início a algum procedimento judicial, né, no judiciário, então não pode, nesse caso, se for fazer extrajudicial, não pode ter o processo não, ela vai ter que fazer a declaração lá no requerimento que o processo que não é objeto, aquele pedido dele não é objeto de processo judicial. E a opção pela via administrativa, na hipótese de tramitação anterior de processo, cujo objeto tenha sido a alteração pretendida, será condicionada à comprovação de arquivamento do feito judicial.
Se ele já tiver começado algum processo lá, ele pode fazer no extra, pode fazer extrajudicial, desde que traga a comprovação de que aquele processo então foi arquivado, o feito já foi arquivado, para dar continuidade. O que não pode é fazer no extrajudicial com um processo em andamento pelas vias judiciais. E os documentos? Os documentos estão bem claros, estão bem fáceis de entender, está no artigo 4º, no parágrafo 6º, junto com o requerimento, que o modelo está lá no anexo, ele vai apresentar os documentos que estão descritos todos lá no artigo 4º do parágrafo 6º. E a certidão de casamento, de nascimento, se for atualizada, de casamento, se for o caso. Então, está bem claro, se for o caso. Não é obrigatório para todos, não. Tem alguns incisos aqui que o provimento já fala, se for o caso. Cópia de identidade, o CPF, esses documentos todos os oficiais devem conferir, vir passando, né, item a item, para ver se está tudo em ordem, está tudo certinho, conferir as certidões, conferir tudo para autuar e fazer o documento todo certinho. Seria interessante que o oficial dentro da serventia, ele já imprima numa folha, em termos de informação, o artigo 4º, parágrafo 6º, toda essa documentação, até para questão de informação, para ficar mais fácil para o usuário, para a pessoa chegar e ela já tem em mãos o que precisa, quais os documentos que precisam, né, a título de informação. E porque o site do Recivil, no site do Recivil já tem, o Recivil já publicou quais os sites onde essas certidões também podem ser expedidas. Então, seria uma ideia interessante para o oficial já colocar numa folha, de um lado os documentos que vão precisar e do outro lado os sites onde que as pessoas vão conseguir tirar essas certidões, conseguir emitir essas certidões, que fica bem fácil, é só juntar os documentos, as certidões já tem um site onde ela vai consultar, fica bem tranquilo e fica mais fácil também da pessoa entender, e se tiver dúvida, se dispor a esclarecer as dúvidas deles, né, dispor o telefone, ou mesmo e-mail, alguma forma que vai orientando e vai ajustando até a pessoa conseguir juntar essa documentação para poder proceder então à averbação da alteração. Os documentos facultativos. Olha, o provimento, esses documentos não são obrigatórios, eles são facultativos. Eles constam no provimento porque às vezes a pessoa já começou um tratamento, já tem laudos, mas não é obrigatório. E se o oficial não pode exigir, não pode pedir, não, ele é facultativo. Além dos documentos listados no parágrafo anterior, é facultado a pessoa requerente juntar ao requerimento para a instrução do procedimento previsto no presente provimento os seguintes documentos: laudo médico, parecer psicológico e laudo médico que ateste então a realização de cirurgia. Então, lembrando que esses documentos eles estão até no parágrafo separado, porque eles são facultativos, não são obrigatórios. Se a pessoa já tiver, fica a critério dela já querer apresentar. Tá? E os impedimentos e os não impedimentos? O provimento já fala claramente. A falta de documento listado no parágrafo 6º, ele impede a alteração indicada no requerimento apresentado ao ofício do registrador civil, Registro Civil das Pessoas Naturais. Qualquer um dos documentos do parágrafo 6º que não for apresentado, impede a alteração. Não ser aqueles que falam lá se for o caso, que às vezes não é o caso. As ações que estão em andamento, né, previstas nos incisos 11 até o 17 do parágrafo 6º, elas não impedem a averbação da alteração pretendida, não. Elas devem, se tiver alguma ação, algum feito em algumas certidões, elas devem ser comunicadas aos juízos e aos órgãos competentes, então, para que esses órgãos tenham conhecimento dessa alteração do prenome e do gênero. Mas elas não impedem a alteração, não, é só fazer comunicação. E o sigilo? O sigilo, ele equipara mais a certidão do interteor na hora de emitir a certidão, porque a alteração de que trata o presente provimento tem natureza sigilosa, razão pela qual a informação a seu respeito não pode constar das certidões dos assentos, salvo por solicitação da pessoa requerente ou por determinação judicial, hipótese em que a certidão deverá dispor sobre todo o conteúdo registral.
Então, se for a própria pessoa requerente, ela pode pedir a certidão e pode ser emitida a certidão de inteiro teor, ou por autorização judicial. Mas nos outros casos, ela vai ser emitida uma certidão normal, modelo próprio do CNJ, sem fazer menção à questão da alteração do prenome e do gênero. E isso é questão de sigilo, não pode ser aberto e certificado, então, de forma de inteiro teor, a não ser para a pessoa que é próprio registrado ou por ordem judicial. E o artigo 6º, ele fala suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto ao desejo real da pessoa requerente, o registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais fundamentará a recusa e encaminhará o pedido ao juiz corregedor permanente. Então, é ficar atento à questão dos documentos, se está apresentando os documentos de acordo com a legislação, ser literal. Apresentar tudo que está pedindo, seguir realmente os parágrafos, né, os incisos, seguir o provimento e ajustar para que seja tudo feito dentro do critério da lei. Conversar, explicar também para a pessoa que está fazendo o requerimento, que aquele pedido só pode ser desconstituído pelas vias judiciais, que ele, se voltar lá através das vias administrativas, pode até entrar, mas tem que levar ao conhecimento do juiz. Então, a questão para que o ato, então, seja bem formulado, o ato seja perfeito e acabado, para produzir realmente os efeitos jurídicos dele, para a pessoa não ter problema, nem a pessoa que alterou, nem o oficial, que seja feito dentro da legislação, que seja literal dentro da legislação. E se porventura suspeitar de alguma fraude, falsidade, o oficial deve então encaminhar o pedido ao juiz, ao corregedor, o juiz diretor do foro, aquele que é responsável pelas correições e alegando a questão realmente da suspeição. E arquivamento. O provimento também no artigo 7º, ele fala que todos os documentos referidos no artigo 4º deste provimento deverão permanecer arquivados indefinidamente de forma física ou eletrônica, tanto no ofício do registrador do Registro Civil das Pessoas Naturais em que foi lavrado originalmente o registro civil, quanto naquele em que foi lavrada a alteração, se diverso do ofício do assento original. Então, o oficial que recebeu o requerimento com todas as certidões, ele vai arquivar, vai ter o arquivamento de tudo aquilo ali, deixar arquivado indefinidamente e vai encaminhar através da CRC Nacional todos aqueles documentos ao oficial que vai proceder à averbação e este também vai arquivar indefinidamente toda essa documentação. O ofício deverá manter índice, né, em papel e ou eletrônico, de forma que permita localização do registro, tanto pelo nome original quanto pelo nome alterado. Cartosoft, o nosso programa já fez a alteração, já tem alteração para poder constar sempre o nome anterior e o nome alterado através do índice, e o oficial também deve proceder até o índice físico também, em questão de organização, organizar o procedimento, organizar o índice para fazer a pronta busca. Fica mais fácil na hora de uma busca, ver o nome anterior com o nome atual, isso é muito interessante. Foi bem colocado o artigo 7º para a questão das buscas e as questões das alterações. Para frente, alterações posteriores, né, que vão ter nos documentos, nas certidões, e esse índice o arquivamento e o índice, ele foi bem colocado para a questão realmente de apresentação nas buscas. E as comunicações? Aí o artigo 8º, ele falava que finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais, na qual se processou a alteração, às expensas da pessoa requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores, de quê? Da RG, do ICN, CPF e passaporte, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral. Os custos dessas comunicações será repassado ao requerente e observar então pela CRC Nacional, porque já disponibilizou todas essas comunicações pelo sistema. Então fala que, a princípio no artigo 8º, fala que é a expensa do requerente. Então se fosse comunicar físico, a pessoa ter que fazer o pagamento dessas comunicações, né, desses envios, dessas comunicações aos órgãos. Mas lembrar que a CRC Nacional já disponibilizou as alterações, a gente já consegue alterar.
o RG, já consegue alterar o CPF, já consegue enviar tanto para o cartório eleitoral também. Só entrar, tá bem tranquilo de fazer, só entrar lá e já procurar o tipo de documento e ir fazendo a alteração, tá bem tranquilo. Já emite um recibo dessa alteração, aí evita de fazer as comunicações físicas, gastar, e é um custo a menos para o requerente também, que não precisa desembolsar, né, para poder fazer essas, porque fala as expensas, então fica tranquilo para ele que não precisa, é bem prático, e o oficial cumpre a função de comunicar e ele também já fica tranquilo com essas despesas, né? A CRC Nacional, a ARPEM, tem até um comunicado aqui que eu coloquei, ela fala que só os estados que estiverem então interligados com a Secretaria de Segurança Pública que vão conseguir, que os cartórios vão conseguir enviar essa comunicação. Então, se não tiver enviado, não estiver ainda interligado, não vai conseguir não, vai ter que mandar físico mesmo. Se tiver, vai estar bem tranquilo. E a gente recebeu a manifestação TRE agora há pouco tempo, que o TRE, apesar da comunicação para o TRE não tem então autonomia de fazer a mudança. Para o oficial orientar e encaminhar o requerente ao cartório eleitoral para fazer a alteração então no título de eleitor. A gente recebeu essa comunicação, poderia colocar, você tem que falar que você está orientando e esclarecendo. Se o oficial quiser também, nessa declaração junto com o requerimento, ele pode abrir um ícone lá e colocar que o requerente fala, eu já fui orientado, né, pelo oficial do registro civil a comparecer no cartório eleitoral para fazer a alteração do meu tipo de eleitor, do meu título eleitoral. Mas comunicado já vai estar, porque a gente já pode comunicar pelo TRE. Isso não vai eximir a gente a responsabilidade de comunicar, não. Entrar e já comunicar também, que o TRE já fica sabendo, ele só não pode alterar. A alteração, o usuário vai ter que comparecer lá, o eleitor vai ter que comparecer para pedir a alteração. Ó, a comunicação da ARPEM, então ele fala que na data de 14/8 já está liberado na CRC o modo destinado às comunicações obrigatórias referente à alteração do gênero e ou nome determinado pelo provimento 73. Para que se consiga, tem que estar obrigatoriamente, então, o registro também tem que constar na base do CRC. Se você entrar no CRC Nacional e puxar o nome da pessoa lá, se não tiver interligado na CRC, não vai aparecer. Então, primeira coisa, tem que saber se aquele registro foi informado para a CRC, se ele está no banco de dados da CRC, para poder então conseguir alterar, porque senão ele não vai aparecer lá para poder fazer a alteração, certificar primeiro se ele já foi enviado anteriormente. E se o RG tiver se ele tiver um RG emitido em unidade da federação diferente, todas deverão ser comunicadas. Se tiver mais de uma carteira de identidade emitida em Minas, São Paulo, todas essas unidades de federação, todas essas secretarias vão ter que ser comunicadas também. Mesmo as alterações de gênero já cumpridas e comunicadas deverão seguir o procedimento de carga das informações de alteração. Então, esse comunicado, a fonte está lá na ARPEM, foi tirado dia 14/8, a partir de 14/8 já está liberado para os oficiais fazerem a comunicação através do site, o que facilita muito para um lado e para o outro, né? E não deixa de comunicar. E as alterações nos demais registros? Pessoa requerente deverá providenciar alteração nos demais registros que digam respeito direta ou indiretamente à sua identificação e nos documentos pessoais. Então ele vai ter que, se ele já fez o nascimento, ele já vai ter que começar a procurar então para fazer alteração no casamento e alterar os documentos pessoais, porque nós vamos fazer a verbação do CPF dele. Antes de fazer a mudança do prenome do gênero, nós vamos fazer a verbação do CPF, o oficial vai fazer a verbação do CPF, vai anotar os documentos de cadastro. Então, esses documentos vão estar na certidão nova, mesmo com a alteração do prenome e gênero, esses documentos vão estar lá. Então, ele deve ser orientado a providenciar essas alterações, tanto nos registros posteriores, quanto nos documentos pessoais dele. A subsequente averbação da alteração do prenome e gênero no registro de nascimento dos descendentes da pessoa requerente dependerá então da anuência deles, quando relativamente capazes ou maiores, bem como da de ambos os pais. Então, dos filhos dos descendentes poderá então ser alterado, mas precisa então da anuência deles, se for quando relativamente capazes ou maiores, bem como a de ambos os pais.
Então, se quiser alterar, pode alterar, mas tem que estar de acordo, ele tem que dar anuência para poder fazer essa alteração, o pedido de alteração do nome da pessoa, do transgênero que alterou o nome e o sexo, né? A subsequente averbação da alteração do prenome do gênero no registro de casamento dependerá, então, da anuência do cônjuge. Aqui o provimento, no parágrafo 3º, ele fala do cônjuge, ele não fala do ex-cônjuge, que é a questão, às vezes, do divorciado. Então, se o cônjuge vai depender da anuência dele, ele não fala do ex-cônjuge. Muitos autores entendem que, pelo fato de ser ex-cônjuge, o casamento já tem o vínculo, né? Já acabou o vínculo, já dissolveu o vínculo através do divórcio, que então não precisaria da anuência do ex-cônjuge, porque já não existe mais o vínculo. E também porque já fez alteração no nascimento. Se o nascimento já está alterado, né, que ele já poderia então alterar o casamento, mas se ele ainda for casado, precisa da anuência do cônjuge, da mesma forma que precisa da anuência dos descendentes, dos registros deles, essa alteração do prenome para ajustar então a realidade, né? Havendo discordância dos pais ou do cônjuge quanto à averbação mencionada nos parágrafos anteriores, o consentimento então deverá ser suprido judicialmente. Então, se tiver alguma discordância, eu ver que ele não concorda, não é que não pode, ele vai encaminhar então o pedido ao juiz, que deverá ser suprido judicialmente. De ofício, então, não pode fazer. Se tiver, tem que encaminhar, se tiver alguma discordância, encaminhar então ao juiz para que aquela dúvida, aquele pedido seja suprido e a gente poderá fazer com autorização judicial, se for o caso, se ele autorizar, né? E os emolumentos? Em Minas Gerais, falar mais de Minas Gerais, porque o nosso registrador civil, enquanto não editadas no âmbito dos estados e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as diretrizes previstas pela Lei 10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-se-á às averbações, ou seja, ao ato que está sendo feito, a tabela referente ao valor cobrado na averbação de atos do registro civil. Então, o provimento já foi claro, ele já determinou que a cobrança é um ato de averbação. O registrador civil de pessoas naturais, para fins do presente de pessoas naturais, para fins do presente provimento, deverá observar as normas legais referentes, então, à gratuidade de atos. A gratuidade está prevista lá no provimento. Então, no estado de Minas Gerais, já existe uma consulta feita à Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, onde fala que não há previsão da gratuidade para o procedimento extrajudicial da mudança, então, do nome e do sexo do transgênero, para essa averbação. E aplicar-se-á, então, o valor da averbação. Seguir o provimento 73, o que ficou determinado lá. E se porventura precisar de for questionado alguma coisa dessa gratuidade, o Recivil já disponibilizou, então, o modelo da nota devolutiva e o modelo da suscitação de dúvida, que deve ser encaminhado ao juiz, juntamente com a nota devolutiva, juntar a nota devolutiva, a consulta da Corregedoria a essa nota devolutiva. Mas até então a cobrança seria então do valor de uma averbação. Então, no anexo do provimento, encontra-se o modelo do requerimento. Ele já veio todo determinado, o nome, o requerente, o teor do requerimento, a fundamentação. Mas, se vocês quiserem adequar o requerimento, ele pode adequar ao provimento 61 também, que do CNJ também, que é incluir endereço eletrônico, a questão de filiação, tudo aquilo que o provimento 61 pede, porque os atos notariais registrais já tiver que ser adequado ao provimento 61. Então, se o oficial quiser elaborar e adequar aqui dentro, não mudando o formato, mas sempre adequar para poder seguir o provimento também 61, no que o provimento 61 pede, os dados. No final, eu elaborei, tem um modelo do requerimento aqui, que foi elaborado justamente com os dados do 61, e aqui embaixo onde fala declarações sobre as penas da lei, essas declarações do item 3, elas vieram pelo anexo, já estão definidas as declarações, mas nada impede que possa ser colocada aqui nessas declarações também aquela questão do cartório eleitoral, que ele foi orientado a comparecer no cartório eleitoral para alterar os dados, a declaração de que o nome escolhido não identifique com nenhum outro membro familiar. Nada impede que possa ser colocado aqui cada questão, cada requerimento, né? Cada pessoa
com as suas peculiaridades. Então pode colocar aqui, eu acho que entendo que não tem problema. Na hora que ele faz o requerimento, ele pode ser orientado a colocar para ficar, até para não ficar muitas declarações à parte dentro do próprio requerimento. A declaração de que não tem ação em andamento, ou que se tiver, que ela já foi arquivada, todas essas declarações aqui. Aqui embaixo fala o fundamento jurídico, acrescentar aqui também o livro, folha e termo, que no requerimento em cima, no item 2, poderá ser acrescentado qual livro, folha, termo que vai fazer essa alteração, aí fica critério, desde que não fuja ao modelo realmente o que foi colocado pelo CNJ, né? E algumas diretrizes, às vezes surgem muitas dúvidas, então foi colocado aqui algumas diretrizes para o oficial também ficar atento. E se tiver anotação e ou averbação no registro a ser alterado, a emissão da certidão, como que ficaria? Então, um exemplo poderia colocar anotada a margem do termo, casamento registrado ou com fulano de tal, porque ele vai alterar o nome. Então, o prenome dele vai ser alterado, então aquela anotação ela vai ficar divergente do nome atual. Então, mas não pode esconder a anotação, porque a anotação não pode deixar de colocar, né? Se ele casou ou alguma outra alteração que teve, a margem do termo não pode ser, a não ser as que são proibidas por lei, né? Que não pode sair, então poderia acertar essa questão da anotação. E após as alterações do nascimento, o procedimento para alterações do registro dos descendentes e no casamento. Aí fica na dúvida, né? Como que vai ser feito, o que vai ser feito. Então é um requerimento do registrado ou da registrada com a anuência dos interessados, juntando então a certidão de nascimento já alterada e os documentos destes. Então esse é o pedido da alteração dos registros posteriores, registro de casamento ou mesmo dos descendentes, cumprindo então sempre o que o provimento, né, determinou nos seus artigos. E antes de proceder à averbação para alteração, deverá ser realizada a averbação. Vamos verificar aqui, a averbação do número do CPF e as anotações de cadastros. Anotações de cadastros da carteira de identidade e título eleitoral, nos termos do provimento 63. Os documentos constarão da certidão emitida e ainda que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo, nos termos do artigo 21, parágrafo 1 da 6.015. Então, às vezes, a pessoa tem dúvida com a emissão dessa certidão também, porque não pode constar nada, não pode fazer menção da alteração, mas também não poderia esconder, deixar de constar que a margem tem averbação. E vai averbar o CPF, a certidão já vai sair antes da averbação da alteração do prenome, do gênero, terá que proceder à averbação do CPF e as anotações de cadastro dos documentos, que essas anotações, apesar da alteração, elas vão ser emitidas na certidão que foi emitida ao usuário, todos esses documentos. Então, tem oficial que às vezes tem dúvida quanto a isso, né, de colocar se a presente certidão envolve elemento de averbação à margem do termo. Então, sobre o provimento 73, o provimento já está bem claro, bem definido, para o oficial de registrador civil também, acredito que já esteja bem definido os seus artigos e seus incisos, bem claro, facilitando então a vida tanto do oficial quanto do usuário. E o oficial sempre conversar, explicar, orientar, facilitar de forma que a pessoa possa realmente juntar a documentação, levar para ter a alteração pretendida, né, do nome e do sexo, e que se possa produzir realmente, possa surtir os efeitos jurídicos necessários, tudo dentro da normalidade, dentro da legislação, dentro da lei. Obrigada, e falar que eu estou sempre à disposição também no cartório, aqui tem o número do telefone, do celular, do WhatsApp, do e-mail, nós estamos sempre atentos, sempre tentando ajustar e ajudar o usuário naquilo que for melhor, naquilo que a pessoa possa ter o pedido, né, concretizado, e que ela possa realmente ter o documento certo e mudar os documentos, acertar a vida e continuar a viver a vida tranquila sem problema.